Saudações, pessoal. Então hoje é a nossa segunda aula, falamos de filosofia contemporânea, tá? E antes de começarmos o tema de hoje, vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós falamos na aula passada, porque é importante nós conectarmos essas ideias para termos uma continuidade do raciocínio, tá? E como também nós temos uma aula por semana, fica complicado vocês lembrarem de tudo que eu falo nesse espaço de tempo, né? Então, pessoal, eu falei para vocês na aula passada sobre a influência desses três pensadores, né? A ideia de o Darwin diluir o homem dentro de um plano muito maior, compreendendo que ele faz parte de um processo de descendência e modificação, que foi traduzido como evolução, né? Então ele vai mostrar que nós temos muito de animal em nós, porque a nossa história ela é muito mais extensa do ponto de vista da pré-história. Claro que isso foi confirmado depois, né? O Darwin não trazia essa concepção da pré-história ainda, a pré-história da mente, mas isso vai surgir depois sobre influência dele, né? O Freud é a mesma coisa, vai mostrar que nós não somos senhores da nossa própria casa, porque nós temos um subconsciente que ele atua de maneira sombria, obscura, por trás das nossas decisões, angústias, posicionamentos, posturas, e eles vão, de certa forma, reagir à percepção do Auguste Comte, que traz a concepção de progresso, de que o homem poderia trazer um melhoramento. Então, Darwin e o Freud mostram que, na verdade, não existe um melhoramento, existe uma dinâmica que ela é muito mais de adaptação e de expressão em dimensões diferentes, de dimensões intencionais e não intencionais, do que um projeto racional puro, né? Então, a partir disso aqui eu começo com a maior influência do Freud, que foi o Nietzsche, tá? E eu expliquei para vocês na aula passada esses conceitos fundamentais, e eu dei um destaque muito grande na concepção do pathos aqui, né? O pathos, que é essa ideia que os gregos já traziam de que nós temos um elemento emocional que ele é sempre presente no nosso comportamento e no nosso posicionamento em relação à realidade, porque nós temos uma expressão física que ela é muito originária, e a nossa razão ela só consegue descrever ou instrumentalizar estas emoções. Então, nós temos que reconhecer essa dimensão patológica, essa dimensão patética que nós temos, que atua também nas nossas decisões. Então, o Nietzsche vai colocar aquela pulga atrás da orelha, perguntando o seguinte: será que aquilo que eu acho racional, descritivo, puro, moral, correto, ético, assertivo, é de fato isso tudo? Ou é uma expressão das minhas emoções que buscam uma permanência, uma sobrevivência, uma reconciliação entre as minhas necessidades e aquilo que eu descrevo do ponto de vista racional? Essa é uma pergunta muito importante que o Nietzsche traz, que vai influenciar o Freud, e o Freud vai trazer uma resposta, dizendo que, olha, nossa razão ela não é completamente pura, ela é imbuída de interesses, de fisiologismos, né? Portanto, a nossa razão ela é uma forma de instrumentalizar as nossas emoções, ok? Então nós instrumentalizamos isso criando a ideia de dinheiro, criando a ideia de ciência, criando a concepção de valores morais, mas na verdade nós somos um animal com medo, assustado, que não sabe de onde veio, o que é e para onde vai, que tenta de maneira muito forçada instrumentalizar a vida, as experiências da vida. Tá? Isso vai desembocar numa percepção que o Nietzsche analisou, que não é dele, mas que vai ser muito importante para a sua obra, que é a ideia de niilismo. Tá? Esse aqui é um conceito muito discutido, muito polêmico, e eu vou trazer aqui para vocês duas explicações sobre o niilismo. Tá? A primeira, que é uma explicação que não tem muito a ver com o Nietzsche, porque o niilismo ele é um movimento que surge na Rússia, né? Nihil é nada, não, a palavra nihil em latim significa nada. Então, o niilista seria aquele que compreende que a vida ela não tem um sentido anterior, uma inteligência externa atuando. A vida ela é um eterno devir, o vir a ser. Ela é uma contingência, ela é um conjunto de causalidades que escapam à nossa vontade. Portanto, a vida não tem sentido. E você, frente à imensidão cósmica, você se sente ali desamparado, né? E uma forma de você lidar com essa sensação de desamparo é criando
sistemas metafísicos vinculados à ideia de Deus ou de religiões específicas, né? A ideia de uma vida após a morte. Por quê? Porque isso é uma espécie de consolo para a constatação de que não existe um sentido aparente, intrínseco à existência, tá? Então você cria sistemas pós-mortem para tentar amenizar, para tentar reduzir a angústia em relação a essa condição miserável, essa condição sem sentido. Tá? Então esse é um conceito que ele era muito comum no século XIX, o Nietzsche ele vai se influenciar por essa manifestação, esse movimento, né? E ainda na primeira fase da sua produção, que o Nietzsche ele é dividido em 3 momentos, né? Tem a primeira fase, que é a fase onde ele é mais jovem, depois tem a segunda fase intermediária, e depois a fase de maturação das suas ideias. Porém, essa ideia do niilismo ela sempre apareceu desde o início, tá? Daqui, pessoal, eu vou trazer uma leitura do Nietzsche, de uma obra que se chama Declarações Extemporâneas, ela pode aparecer assim, né? Então aqui, ó, eu tenho esse livro, né, pessoal? Ó, que ele é um compilado, né? Eu tenho as obras também do Nietzsche, tá? Mas aqui, ó, essa parte que eu vou ler para vocês vem de um texto que se chama, ó, Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, tá? Ele é muito fácil de encontrar na internet, se vocês quiserem. E daí na primeira fase, aqui na primeira parte, ele vai trazer um prólogo, né? Um aforismo que é muito interessante para figurar o que é o niilismo, o que é essa ausência de sentido. Então acompanha comigo aqui que é muito interessante, o Nietzsche ele escreve muito bem, a tradução aqui ela é muito bem feita, tá? Então, ó, em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram que morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava. Quando de novo ele tiver passado, nada terá acontecido. Pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da vida humana. Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor e genitor e toma tão pateticamente como se os gonzos do mundo girassem nele. Mas se pudéssemos entender-nos como a mosca, perceberíamos então que também ela boia no ar como esse patos e sente em si o centro voante deste mundo. O que ele está dizendo aqui? O patos, né? Essa necessidade de se colocar no centro, de se projetar como alguém especial, né? Não há nada tão desprezível e mesquinho na natureza que, com um pequeno sopro daquela força do conhecimento, não o transbordasse logo como um odre, e como todo transportador de carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, pensa ver por todos os lados os olhos do universo, telescopicamente em mira sobre seu agir e pensar. Esse texto aqui é fantástico, pessoal, porque ele demonstra o quê? Essa ausência de sentido e essa incapacidade que o homem tem de acessar a imensidão do cosmos com o seu intelecto. Tem uma parte que eu gosto muito aqui, ó, pois não há aquele intelecto, né? Não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da vida humana, né? E aqui antes ele fala, houve eternidades em que ele não estava, quando de novo ele tiver passado, nada terá acontecido. O que ele quer dizer aqui? Que nós chegamos em um momento e criamos essas referências de tempo, mas já existia uma eternidade antes da nossa existência. E nessa eternidade, nós não éramos nem sombra, né? Agora nós podemos pelo menos ser uma sombra, porque nós vamos nos desenvolver, criar nossas referências, mas um dia a estrela vai se apagar, o nosso planeta vai morrer, porque depende da estrela, e tudo aquilo será esquecido. As pessoas mais importantes, as ideias mais geniais,
as compreensões de mundo mais fantásticas serão esquecidas, virarão apenas um eco na vastidão cósmica do universo. Ou seja, nós não somos nada e sempre teremos esse status, porque existindo muitas eternidades e dentro daquela que é a nossa eternidade, nós também seremos esquecidos, né? Isso é o niilismo, galera. Essa compreensão de que você não é nada, de que tudo que você faz é um esforço inútil, é um exercício de futilidade, portanto, a vida ela é um andar solitário até o abismo, né? Isso é o que eu gosto de chamar, e eu trabalhei esse conceito na minha monografia da graduação, que é a ideia de solidão cósmica, né? Você está sozinho, e o cosmos ele é imenso, independente de quantas pessoas você conheça, de quantas pessoas você sinta apreço, você está sozinho, ok? E é muito fácil você perceber isso olhando uma pessoa moribunda no estado de terminal, né? Essa pessoa está sentindo aquilo sozinho, ela está passando por aquilo sozinho. Ela não consegue transpor a sua subjetividade para o além externo. Por quê? Porque ela está passando por aquilo sozinha. Então, quando você assume essa solidão cósmica, você tem duas alternativas. Ou você entra em desespero, ou você reage a isso. E é aqui que o Nietzsche ele vai distinguir o niilismo. Daí nós entramos aqui na especificidade do Nietzsche em relação a este conceito, que não é dele, mas ele vai desenvolver. O Nietzsche ele vai dividir o niilismo em dois conceitos, né? O niilismo passivo e o niilismo reativo. O niilismo passivo é aquele que aceita esta condição e desta forma ele nega a vida. Ele nega esta vida que é desesperadora, que ela é uma vida de supressão, de frustração, e ele cria uma vida melhor, uma vida idealizada, uma vida para além dessas condições degradantes, angustiantes. Você cria um mundo metafísico. Você cria uma vida após a morte. Então você nega a vida como ela é. Você não aceita que essa vida é miserável, que essa vida com cores que são decadentes, ela vai fazer parte de todo o seu imaginário. Ela estará presente ali sempre junto com você. Você cria então uma vida após a morte, onde tudo é melhor, onde tudo é eterno, não existe dor, não existe angústia, existe sempre uma finalidade, né? Porque o niilismo, a coisa mais cruel do niilismo é você constatar que não existe uma finalidade, não existe um início, meio e fim. Você está simplesmente vagando solto. E isso aqui rompe com a modernidade, porque até a modernidade o universo ele era cósmico. Então lembrem lá do primeiro ano do ensino médio, quando eu expliquei para vocês a ideia de cosmogonia e cosmologia. Então a ideia de cosmovisão, né? Você tem um universo que ele é ordenado, que ele está dentro de uma finalidade. Ele foi criado com um fim, com um objetivo, tá? Então esse universo ele é cósmico. Já a pós-modernidade, inaugurada aqui pelo Nietzsche, como alguns defendem, né, traz essa compreensão de que o universo ele não é cósmico, o universo ele é aleatório, né? E você faz parte desse universo aleatório. A possibilidade de você existir, porque a vida ela é uma exceção. Se você olha para o universo ele é morte, ele é sem sentido, ele é sem vida, ele é uma manifestação da matéria sem uma intenção, tá? Agora, a vida ela é uma exceção que comprova a regra. Se eu colocar um panorama de tudo aquilo que é o universo, a vida, ela nem existe, ela nem aparece, né? Ela é um mero sopro. E na próxima aula eu vou explicitar isso para vocês e de uma forma bem visual. Daí nós vamos passar do Nietzsche para o Freud e vocês vão entender como é que se dá essa transição. Beleza, pessoal? Então, esse seria o niilismo passivo, o niilismo que nega essa vida como ela é. Já o niilismo reativo, que é aquele que Nietzsche defende, é o niilismo reativo do além-homem, do homem que ele vai entender isso e ele vai dizer, ok, a vida é isso, eu vou ver beleza nisso e eu vou criar o meu próprio sentido. Eu vou criar a minha própria relação com o mundo e o fato de eu existir e conviver com essa relação de sentido é o suficiente. Então as relações que eu tenho, as experiências que eu tenho, elas são sempre minhas, elas são sempre subjetivas. Então por que eu quero que elas sejam estendidas para um além-mundo? Elas já aconteceram. Então há quem diga que isso é belo. Por quê? Porque você admite
que a vida é isso, a vida é aquilo que está posto a essas contradições, a violência, tudo isso eu tenho que entender como parte da vida, entender que isso é algo a ser superado, faz parte da maturidade dos indivíduos, dos sujeitos, entendendo a sua condição. E por que que isso, segundo Nietzsche, é uma postura mais nobre? Porque, como ele demonstra aqui, o meu intelecto ele sempre será limitado. Lembrem lá das aulas de epistemologia, né? Eu tenho limites e alcances do meu conhecimento. Quando eu entendo isso, eu faço um exercício de humildade. E essa humildade, ela põe instantaneamente a ideia de que eu não sou nada e o conhecimento que eu tenho é limitado. Então, se eu entendo isso, eu começo a sentir mais gosto pela vida. Eu vou apreciar muito mais a natureza, a arte, até mesmo eu vou entender os processos de dor e doença como algo necessário para a minha construção e para a minha fortificação. E daí aqui tem uma frase muito forte do Crepúsculo dos Ídolos, a obra de 1888 do Nietzsche, em que ele fala assim: da escola de guerra da vida, o que não me mata, me fortalece. Essa é uma frase que vocês já ouviram em algum lugar, né? E ela é uma frase do Nietzsche. Mas a ideia inicial, né, da escola de guerra da vida, ele admite que a vida ela é uma constante batalha, um conflito. O que não me mata, me fortalece. Ou seja, todas os reveses, eles também servem para criar uma percepção de mundo. Ele não diz se isso é bom ou se é ruim. Ele diz que isso demonstra uma variável, admite o dever, admite uma força contingente que eu não posso controlar e eu apenas tenho que entender isso. Olha, é isso, a vida é isso, eu tenho que degustá-la dessa forma. Daí ele também vai trazer a ideia de eterno retorno, né? Porque o que seria o eterno retorno? Se um dia um demônio chegasse para você, essa é a figura que o Nietzsche coloca, né? Se um dia um demônio chegasse para você e falasse que você vai viver a sua vida infinitas vezes e repetidas vezes, tipo na série Dark, que tem muita inspiração no Nietzsche, né? Você vai viver essa vida repetidas vezes. Você gostaria de viver essa vida repetidas vezes? Ou seja, será que essa vida após a morte que as pessoas falam não é você viver randomicamente a mesma vida? Então, se você vai viver a mesma vida, viva ela bem, viva ela entendendo as suas limitações. Essa é uma ideia quase até, não posso chamar aqui de autoajuda, porque o Nietzsche não tem nada de autoajuda, né? Mas é interessante porque te traz uma tranquilidade e coloca você numa posição de arrogância quase nula, de humildade gigantesca. Isso faz com que você tenha serenidade. E essa é a palavra que traz aqui o niilismo reativo, né? Você tem mais serenidade e você tem uma postura que é muito mais realista em relação às contingências e às questões que envolvem o cosmos. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ajudado. Na semana que vem eu vou trazer uma análise sobre o niilismo e sobre o eterno retorno. Vou fazer um paralelo, de repente, com Dark, ou até mesmo com outros filmes, outras referências, quadrinhos, para que vocês entendam o impacto e a força deste conceito. Beleza, galera? Então, espero que vocês estejam bem, cuidem-se e até mais. E não sejam niilistas passivos. Até mais, pessoal. Abraço.